Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais intensas da Bíblia, a história da vinha de Nabote. É uma trama forte que envolve um rei, uma rainha e a herança sagrada de um homem comum. E para começar, vamos jogar uma pergunta no ar, que é o coração de tudo isso. O que acontece quando um poder que se acha absoluto esbarra em algo que ele simplesmente não pode comprar? É exatamente esse o conflito que a gente vai explorar agora. Então, vamos para o primeiro ponto da nossa conversa. Aqui, a gente precisa focar nos personagens e entender o verdadeiro valor daquela vinha. Porque, olhem, era muito mais do que só um pedaço de terra. De um lado, a gente tem o Nabote, um homem de Jezrael, dono de uma vinha. Do outro lado, literalmente o seu vizinho, ninguém menos que o rei Acabe. A Bíblia não mede palavras para descrever Acabe. Diz que ele se vendeu para fazer o que era mal. Que contraste, né? Um homem justo e, colado nele, um rei com essa fama. Essa proximidade toda já prepara o palco para a confusão. E para a gente entender de verdade o problema, a gente precisa sacar o que significava herança naquela época. Em Israel, a terra não era uma simples propriedade. Era um bem sagrado, um empréstimo de Deus. Ele era o verdadeiro dono, e a terra fazia parte da aliança do povo com ele. Vender a herança da família era, na prática, quebrar essa aliança e roubar o legado das próximas gerações. E a resposta do Nabote, ela resume tudo. Quando Acabe chega querendo comprar a vinha, a recusa dele não é teimosia, é fidelidade pura. Ele está colocando a lei de Deus acima do desejo do rei. Para Nabote, não tinha negociação. Aquela herança era sagrada. Bom, e como isso tudo se desenrola? A recusa firme de Nabote acaba despertando uma coisa bem sombria no Acabe. Aquele simples desejo se transforma numa obsessão, e uma obsessão perigosa. A reação do Acabe é, sinceramente, quase infantil. Pensem bem, o homem mais poderoso de Israel ouve um não e o que ele faz? Vai pro quarto, se joga na cama, vira a cara para a parede e entra numa greve de fome. Isso revela uma imaturidade, sabe? Uma incapacidade total de aceitar que existiam limites para o seu poder. Ele não conseguia conceber que algo estivesse fora do seu alcance. E é aí que entra em cena a rainha Jezabel. Ela olha para o marido e não vê um problema moral. Ela vê fraqueza, vê uma falha de poder. Com puro desprezo, ela o repreende e simplesmente toma as rédeas da situação. Ela promete que vai conseguir a vinha para ele, custe o que custar. E a Jezabel não perde tempo, não. Ela vai lá e bola um plano cruel, astuto, não só para roubar a vinha, mas para fazer tudo parecer legal, parecer justo. O plano dela é meticuloso, é diabólico. Cada passo é friamente calculado para dar uma aparência de legalidade a um assassinato judicial. Ela usa a autoridade do rei, a estrutura da cidade e até a religião para cometer o crime dela. Então, o ponto-chave é esse. Jezabel torce as leis de Deus para fazer o mal. A exigência de duas testemunhas, que era para proteger inocentes, é usada justamente para condenar um. O jejum, que deveria ser um ato de piedade, vira o palco de uma conspiração mortal. É uma afronta direta, uma ofensa profunda a Deus. Com o plano em movimento, não tem mais volta. O destino de Nabote está selado. O que acontece em seguida é a execução trágica e completamente injusta de um homem inocente. A brutalidade é completa. Nabote é executado com base em acusações falsas. E para não deixar nenhuma ponta solta, os filhos dele também são mortos. Com isso, eles eliminam a linhagem inteira, garantindo que ninguém nunca mais pudesse reclamar aquela terra. A injustiça total. A notícia chega para Jezabel e ela vai correndo avisar o Acabe. Levanta e toma posse. Para eles, o problema está resolvido. Acabe, que, vejam bem, não sujou os próprios mãos, agora finalmente pode ter o que queria, andando sobre o sangue de uma família inteira. Mas a história não acaba aqui. De jeito nenhum. No exato lugar do crime, no momento exato do triunfo aparente, a justiça divina está prestes a entrar em cena de um jeito dramático. Tentem imaginar a cena. Acabei finalmente de pé naquela vinha que ele tanto cobiçou. Ele devia estar se sentindo vitorioso, no topo do mundo. Mas é nesse exato momento que Deus age. E ele envia seu profeta Elias para confrontar o rei. E o confronto é eletrizante. Acabe vê Elias e o chama de inimigo. Por quê? Porque Elias é a voz da consciência, a voz da verdade que ele tentou calar. E a resposta de Elias é uma sentença devastadora.
A justiça vai ser feita no mesmo lugar e do mesmo jeito. O seu sangue, Acabe, também será derramado. A profecia é terrivelmente específica, detalhada. Não é só o Acabe que vai ser punido, é a dinastia inteira dele. A maldição vai se espalhar por toda a sua casa, incluindo a rainha Jezabel. E essa morte sem honra, sem um enterro digno, era considerada uma das piores punições possíveis. Agora, para a gente fechar, vamos ver como essa profecia se cumpriu e qual é o legado, a lição que fica dessa história toda de injustiça. E a palavra de Deus se cumpriu, à risca. Acabe morre, e os cães lambem o sangue dele. Jezabel tem um fim terrível, devorada por cães em Jezreel. E num ato de justiça poética, o corpo do filho de Acabe é jogado justamente na terra que foi de Nabote. O ciclo da injustiça se fecha com justiça. E essa história antiga, ela ecoa até hoje, sabiam? Em 2013, arqueólogos lá em Jezreel acharam o que pode ser a vinícola do próprio Nabote, uma instalação da Idade do Ferro com a tecnologia da época da história. Essa descoberta conecta o texto bíblico a um lugar real que a gente pode ver. No fim das contas, a grande lição é muito clara. A cobiça não é um pecado passivo que fica ali quietinho, é uma força ativa, uma força destrutiva. O desejo insatisfeito do Acabe abriu a porta para a mentira, para a manipulação, para o roubo e para o assassinato. A história é um alerta poderoso de onde o desejo sem controle pode nos levar. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Que vinhas, seja status, posses, poder, a cobiça nos tenta apegar para nós hoje, passando por cima da justiça? A história de Nabote é um desafio para que a gente guarde com fidelidade a nossa herança, valorizando o que é justo acima do que é simplesmente desejado. Se essa análise sobre as lições atemporais dessa história fez sentido, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito obrigada pela companhia